Pense nos momentos marcantes da sua vida. Por natureza, somos seres rotineiros. A rotina simplifica a vida, nos dá um senso de segurança. Mas a vida é cheia de surpresas. Deus nos arranca daquilo que nos é familiar, planos são interrompidos, passamos por transições, dias em que somos provados. Descobrimos que nem tudo está sob o nosso controle. São nesses momentos extraordinários que Deus nos ensina. As experiências mais significativas acontecem além da nossa zona de conforto, nas fronteiras da nossa fé. Essa série definitivamente me coloca num lugar que não me pertence. Esse lugar de fé deveria ser o lugar. Talvez vocês deveriam estar ouvindo essa palestra vinda de uma pessoa que eu conheço muito bem, chamada Inácia Maria Fernandes Barbosa. Essa sim é uma pessoa de fé, uma mulher incrível. Dona Inácia é minha mãe, tem 76 anos e quantas lições de fé. Passou por 5 momentos muito difíceis com a saúde, passando por descobertas uma atrás da outra, não em intervalos pequenos, mas intervalos grandes de nódulos cancerígenos no seu corpo. E por último, no seu seio, que fora retirado. Mas pense numa mulher de fé, sempre com um sorriso no rosto, sempre com uma palavra de motivação, de encorajamento. Ah, se eu tivesse 10% da fé de Dona Inácia, talvez vocês sairiam dessa série aprendendo alguma coisa mais relevante para a vida de vocês. Mas aprove o Senhor me colocar nesse lugar, e eu acho que talvez para trabalhar-me nessa área, sabe? De fé. Porque às vezes a gente pensa que tem fé, mas aí quando a gente começa a verificar aonde estão os marcos que limitam a nossa fé, como na semana passada a gente pôde conversar aqui, né? Às vezes a nossa fé está firmada em marcos doutrinários, que são importantes, não são desprezíveis. Inclusive a própria palavra, o manual de vida, nos orienta a termos esse cuidado, esse zelo com aquilo que nos é ensinado. Mas quando o limite é apenas a mera letra, quando o limite se torna apenas a religiosidade, a gente percebe que nós não temos fé como realmente deveríamos ter. Ou então, uma fé inoperante, né? Uma fé que não demonstra evidências. Ela não mostra traços de que de fato ela é real. Ou então uma fé que até produz resultados, ela tem evidências, mas ela é uma fé não reconhecida pelo próprio alvo da fé, que é Jesus, quando ele diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas, Senhor, eu em teu nome fiz tantas coisas, em teu nome expulsei demônios, fiz milagres, em teu nome pessoas foram rendidas aos teus pés, em teu nome fiz tantas coisas, Senhor. E ele vai dizer: eu não conheço você.
porque a sua fé não foi uma fé autêntica, verdadeira. E aí a gente esbarra com a fé que Paulo nos ensina, que foi o que nós vimos na semana passada. A fé de acordo com Efésios capítulo 2, 8 e 9. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem daquilo que você faz, das obras, dos resultados, para que a gente não venha se gloriar. E é essa fé que não se pauta, não se baliza naquilo que vê, mas naquilo que crê. Ela não se baliza naquilo que se sente, mas na esperança daquilo que se espera. A gente vive um momento de uma fé onde nós temos a necessidade de sentir. A gente precisa sentir um arrepio. A gente precisa sentir um calor. A gente precisa sentir uma emoção expondo essa fé. Mas a fé não está pautada nessas coisas. A fé é crer. Crer, acreditar. Isso é fé. Ah, mas a fé então que a gente sente alguma coisa? Não, você pode sentir, não há nenhum problema. A Bíblia não proíbe ninguém de sentir nada. Mas o apenas sentir não é evidência de que nós temos esta fé genuína. Mas hoje eu quero continuar conversando com vocês, agora a partir de um personagem. Um personagem muito conhecido e talvez, certamente, mais conhecido por muita gente aqui do que eu, né? Muitos estudiosos da palavra aqui, que se encontram aqui, que gostam de ler esse livro que nós chamamos de Manual de Vida, certamente já olha para esse personagem e o conhece bem e admira e também tem os seus aprendizados. Mas eu quero compartilhar algumas coisas que eu aprendo com um personagem muito conhecido. Quando eu estava lendo a respeito, estudando sobre Pedro, eu pude chegar à seguinte conclusão, de que há encontros com Deus que vira momentos, que vira a vida da gente completamente. Há encontros com Deus que faz com que a nossa vida vire de ponta cabeça. E essa é a melhor coisa que poderia acontecer com cada um de nós. Pedro era um cara especializado, sabe? Era um cara que sabia do que estava fazendo na área dele. Ele é um especialista, um pescador nato. Eu me lembro que quando eu estava como membro na primeira igreja batista em Manaus, pastor Norton, pai do Winston, ele, certa ocasião, me convidou para pescar. Eu nunca havia ido pescar antes. Mas lógico que eu mantive ali a postura, né? Tal. Eu, esperto, olhando o que ele fazia, eu fazia. O que ele fazia, eu fazia. E o pastor Norton é um exímio pescador. Ele pesca de mergulho. Né? Agora não mais, mas até pouco tempo ele fazia isso. Ele contava as experiências dele incríveis lá com a pesca. Até a certa ocasião que mergulhou e ele pensou que ele estava diante de um tronco de árvore, ele com aquele arpão, e ali ele mergulhando para poder pegar um peixe. E aí quando ele percebeu, aquele tronco enorme se mexeu, ou seja, era um jacaré enorme que estava ali e Deus trouxe livramento para ele. Enfim, as aventuras do pastor Norton. Mas eu não me dei muito bem nessa pesca, não. E aí ele foi, e foi engraçado que ele foi e pegou um peixe bem bonito, né? Depois que a pesca não foi boa, pegou um peixe bonito. Falou, segura aqui para você tirar uma foto e mostrar para a Carla que a pesca foi bem sucedida. Aí tirou a foto e mandou para a Carla, dizendo assim, olha, seu marido, excelente pescador. Coisas do pastor Norton. Mas tem uma coisa que eu não entendo é de pesca, essa é a verdade. Pelo menos esse tipo de pesca, não. Mas eu queria convidar você para ler a respeito deste personagem, Pedro, que sabe, é um diplomado sobre essa área. Lucas capítulo 5 diz assim, Lucas capítulo 5, você pode abrir aí teu smartphone, a sua Bíblia de papel, enfim.
Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Você pode repetir comigo assim: lavando as redes? Guarda isso. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, não pegamos absolutamente nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Feche os seus olhos por um momento e pense no Senhor. Pai, a tua palavra ela é poderosa. A minha palavra não. Então, ó Deus, eu peço-te agora, neste exato momento, onde o teu servo encontra-se com a responsabilidade de entregar a tua palavra, que impacta e transforma vidas, que essa palavra encontre um terreno fértil em nossos corações nesta manhã. Daqueles que se encontram aqui e daqueles que se encontram em casa e que talvez se depararão com esta palestra agora ou mais tarde. Que o Senhor nos abençoe em teu nome, é a nossa oração. Amém. Que noite, hein? Que noite que Simão teve. Você já pensou o cara trabalhar a noite inteira, jogando rede, puxando a rede, e chegando, olhando e nada. E ele então joga para um lado e nada. E ele passa a noite inteira, gente, ali trabalhando, se esforçando, fazendo aquilo que ele já sabia, que ele era um habilidoso pescador. Era a profissão, o ofício de Simão. Simão era um pescador diplomado, um cara especializado no que fazia. Entendia do que estava fazendo, mas não pegou nada. Não pegou absolutamente nada. Quantas vezes a gente está diante de algumas situações na nossa vida, onde no dia a dia a gente está fazendo aquilo que a gente sabe, a gente tem habilidade para fazer, mas parece que os resultados não vêm. Aquele dia que você sai de casa dizendo assim: hoje vai dar tudo certo. Está tudo preparado, o cenário está ótimo. Hoje eu vou conseguir aquela minha promoção. Ou hoje eu vou conseguir aquele meu emprego. Ou hoje finalmente eu vou receber alta do meu médico. Ou hoje eu vou receber um aumento. E aí você volta para casa frustrado. Porque aconteceu tudo diferente do que você esperava.
E na situação de Pedro era mais difícil ainda, porque naquela época, Pedro, que trabalhava em sociedade, né, com Tiago e com João, ele, juntamente com outras empreitadas, outras, digamos, empresas de pescaria, eles precisavam ter o pescado para vender para o comércio e desse pescado pagar os impostos, os tributos a Roma. E aquela pescaria precisava acontecer porque Pedro estava numa situação certamente complicada. Aqueles eram tempos difíceis e ficar devendo a Roma era um problema sério. Levaria certamente o seu negócio à falência, perderiam o seu barco ou coisa semelhante. Como voltar para casa e encarar a esposa depois de um dia de tanta frustração? Esse era o cenário em que muitas vezes nós nos identificamos. Quantas vezes nós vamos empenhar um papel, exercer alguma coisa e nos deparamos com esse mesmo cenário de Pedro. Esse texto que nós estamos lendo, embora a nossa série fale sobre fronteiras e nos leve a pensar quais os limites da nossa fé, esse texto ele não está falando sobre fé. Não, ele não é um texto para falar sobre fé. Essa não é a tese principal do texto. Mas também não é um texto para falar sobre Pedro, esse personagem que nós acabamos de ler e que encara toda essa situação aqui que nós acabamos de ver. Mas este é um texto sobre Jesus. Aliás, a Bíblia é sobre Jesus. O manual de vida é sobre Jesus. A Bíblia, ela não é sobre os grandes homens de Deus. Ela não é sobre os heróis da fé, embora ela cite homens que tiveram experiências profundas com Deus. E sabe por que ela não é esse livro? Porque Deus trabalha com gente igual a mim, igual a você. Sabe, seu Mário, Deus trabalha com cada figura, com cada gente assim que a gente olha assim e fala assim, misericórdia. É sério que Deus vai usar esse indivíduo, esse cabra? E às vezes esse cabra safado. Pois é desse jeito, seu Mário, que Deus faz. Deus só trabalha com gente de segunda para fazer coisas de primeira. E quando Ele faz coisas de primeira, quem é glorificado é Ele, e não o cabra safado. Então é por isso que eu estou aqui hoje, talvez você também esteja aí, porque Deus quer trabalhar através da sua vida, da minha vida. Ô Alexandre, você está me chamando de cabra safado? Vamos assumir, né? Somos mesmo um bando de cabra safado. Que precisamos aprender muito com Deus. Muito. Precisamos ter a nossa fé esticada. Precisamos ter a nossa fé trabalhada. E Simão era esse cara improvável, um cara que estava dentro daquele escopo que nós não escolheríamos. Nós não escolheríamos Simão, que mais tarde é chamado de Pedro. Mas isso é uma outra série que teremos ao longo desse ano. E ali, quando Simão ele experimenta isso, é uma experiência tão profunda, porque a gente consegue ver algumas características na postura de Simão, embora o texto não esteja falando sobre fé, e não está falando sobre Pedro, Simão, ele está falando de práticas, de atitudes que devem ser exercidas para que a gente amplie as nossas fronteiras, amplie as nossas fronteiras de fé. O Senhor, ele achou Pedro ali, trabalhando, sabe? O Senhor, ele estava ali, chegando naquele local, se deparou com Pedro lavando as redes.
Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando o seguinte: Pedro era um especialista, entendia sobre pesca. Talvez Pedro não entendesse basicamente nada sobre o que Jesus estava falando ali. E sobre pesca, se Jesus ousasse falar, Pedro falaria: opa, alto lá, sobre esse assunto eu sei, eu entendo. Às vezes a gente entende, sabe, tanto de alguma coisa, a gente sempre sabe tanto sobre alguma coisa, a gente sabe tanto sobre isso aqui, que a gente já poderia se tornar um querubim, de tanto conhecimento que a gente tem. Mas aí, na caminhada, nos encontros com Jesus, a gente descobre que não é nada daquilo que a gente imaginava ser. E muda completamente a nossa perspectiva a respeito do que nós achamos que sabemos. E Deus, ele usa as coisas mais improváveis e os métodos mais estranhos para ensinar a gente que a gente não sabe de nada. Eu me lembro que, certa ocasião, eu estive participando de uma reunião assim como essa. Só que não era de um segmento como o nosso. Era uma comunidade um pouco diferente, ok? E assim, eu sou um pouco inflexível para algumas coisas, né? É o meu jeitão de ser. E aí, chegando lá, tinha um pessoal bacana, que nem o Tió aqui, assim, cantando, pá, que nem o Clebão, e tocando, o pessoal ali, e eu lá. Aí, daqui a pouco, o cara já vira pro lado e fala assim: fala pro teu irmão assim, você é lindo. Aí eu, meu Deus, vai começar. Vai começar. Na ocasião, eu tinha chamado algumas pessoas para estarem comigo ali. E aí, eu não consegui sentar próximo, eu só fiquei olhando assim: caramba, eu trouxe fulano para cá, e vai começar essa parada de você é lindo, você é isso, diga para o seu irmão isso, diga para o seu irmão aquilo. Eu falei: ai, ai, ai. E toda hora, diga para o seu irmão, você é lindo. E aí que eu estava, e diga para o seu irmão novamente, você é lindo. Eu falei: misericórdia, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei se você já teve naquelas reuniões, onde talvez você chega, você senta na frente, que nem a Regiane está aqui, e ela fala assim: caramba, por que eu sentei aqui na frente? Se eu tivesse sentado lá atrás, eu dava uma disfarçada, vou ao banheiro e picava a mula. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, talvez tenha acontecido com você aqui, né? Porque de vez em quando, gente, a gente embola a marcha, sabe? Não sei se já aconteceu com vocês dirigindo, a gente embola a marcha, acontece. A gente está aqui palestrando, já aconteceu contigo, Maguinho? Aí a gente embola a marcha, se enrola assim e tal. E aí você fala assim: ai meu Deus do céu, o que vai sair daí? O que eu estou fazendo aqui? Eu podia ter dormido até mais tarde. Mas Deus me ensina algumas coisas a respeito disso, porque eu já estive nesse lugar, onde eu achava que estava sabendo de tudo. E naquela mesma reunião, quando o palestrante chegou, ele começou a falar, ele abriu o Salmo 23 e começou a palestrar. Porque, meus queridos, o texto da palavra diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, como claro está na palavra, nada nos faltará, porque o Senhor é o nosso pastor. E ele continuava: então, vocês entendem que nós temos o Senhor como nosso pastor? E ele continuava naquele chove, não molha, chove, não molha. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Que o cara não sai disso e não faz e tal. E aí terminou a reunião. Eu cheguei lá e falei assim: cara, que reunião, hein? Aí meus amigos viraram para mim e falaram assim: Ale, cara, incrível demais o que Deus falou comigo nesta manhã. Eu estava para baixo, eu estava me sentindo mal, um lixo na minha caminhada. E quando aquelas pessoas viraram para mim e disseram assim: você é lindo, eu vi o Senhor Jesus dizendo para mim: meu filho, você é lindo. E eu olhei assim e falei: mas como assim, meu Deus?
Aí, antes mesmo de eu continuar a falar, o outro chegou e falou assim: Ah, Alexandre, cara, você foi usado por Deus. É mesmo? Foi, porque quando você me convidou para estar aqui nesta manhã, cara, eu simplesmente, quando aquele pregador abriu a palavra e falou: O Senhor é o meu pastor. Naquele momento a minha alma se aqueceu, porque eu sabia, eu ouvi o Senhor dizendo que Ele cuida de mim, e Ele é o meu pastor, e eu estou afastado, e Ele então está me chamando para o aprisco seguro dEle. Eu falei, As águas foram derramadas, molhou ali, molhou acolá, e eu fiquei em terra seca. Porque o meu coração estava fechado para o que Deus queria falar ao meu coração. Às vezes acontece isso comigo, talvez aconteça com você também. A gente acha que a gente já sabe tudo, e a gente não sabe de nada, porque Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. E Ele faz da maneira dEle, não do jeito que a gente gosta, ou do jeito que a gente acha que tem que ser. Gente, não tem problema nenhum a gente ter preferências. Eu tenho as minhas preferências. Não há problema nenhum nisso. Mas a gente tem que entender que Deus, Ele não trabalha com as nossas preferências. Ele trabalha do jeito dEle, da forma dEle, da maneira como Ele quer. É assim que Deus faz. E aí naquela manhã eu falei assim, Senhor, eu aprendi a lição. Senhor, fala comigo. Não deixe de falar comigo. Em nenhum momento feche os meus ouvidos para a tua voz. Toda vez que eu estiver em algum local onde o Senhor estiver falando, onde o Senhor estiver ministrando, falando ao coração, onde o Senhor estiver buscando alguém para ser usado, alguém para esticar a fé, Senhor, me encontre, por favor. Não me deixe de fora, me encontre. E muitas das vezes eu fiquei de fora, porque eu achei que sobre aquele assunto eu já era especializado. Mas só que Pedro foi achado. O Senhor achou Pedro e achou Pedro lavando as redes. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que as fronteiras da nossa fé, elas são esticadas, olhando para esse texto, em meio às rotinas da vida. Veja só, diz o verso 2, que Jesus viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Olha só, Pedro estava lavando as redes depois de um dia decepcionante, ou melhor, uma madrugada decepcionante de trabalho. Ele lavava as suas redes, naquela rotina de sempre, de todos os dias. Vai lá, entra no barco, vai para o meio do mar, joga a rede, puxa, tira as pedras, tira as madeiras, tira os sapatos, tira alguns peixes, vai, joga novamente, depois chega, vê o que sobra, os melhores peixes, separa os melhores dos piores, e depois lava as redes. E no outro dia, tudo novamente. Aquela mesma rotina. As fronteiras da nossa fé, elas são esticadas em meio às rotinas da vida, assim como as fronteiras da fé de Pedro também foi esticada. Mas é interessante que, em meio às rotinas, às vezes a gente tem a tendência a murmurar. Ou então a gente tem a tendência a falar assim, caramba, fiquei a madrugada toda fazendo isso aqui. Quer saber de uma coisa? Deixa isso aqui e depois, Magno, depois eu lavo isso. Tem a tarde toda, antes de embarcar eu vou e lavo e aí eu vou trabalhar. Mas eu já estou cansado. Quer saber de uma coisa? Deixa aqui as redes. O que eu aprendo aqui é que a fé de Pedro foi esticada em meio à rotina dele.
uma rotina onde não tinha espaço para preguiça. Ele poderia ter deixado para depois, mas ele escolheu lavar as redes. Quantas vezes a gente precisa, diante de um dia ruim, uma tentativa frustrada, a gente precisa continuar lavando as redes e deixando-as limpas, mantendo a nossa rotina. Ele poderia estar murmurando, mas ele não estava murmurando, porque o texto é claro em dizer que quando Jesus chega e encontra os barcos, ele estava lavando as redes, e Jesus então sobe no barco dele e começa a falar, e ele ali lavando as redes. Ele não estava reclamando, ele não estava rengando, chiando. E ele não estava fazendo isso porque ele estava prestando atenção no que Jesus estava dizendo. O que eu aprendo com isso, gente? Deus nos encontra nas rotinas que temos que desenvolver todos os dias. O que você faz todos os dias? O que você faz rotineiramente? Tem gente que não gosta de rotina, tem pessoas que amam a rotina, porque traz segurança, né? Tem gente que não gosta, enjoa. Ah, não, está tudo sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Hã? Mas Deus nos encontra, vou repetir, Deus nos encontra em meio às rotinas do dia a dia. Foi assim com Pedro. A minha nova rotina com Carla tem sido desafiadora. Inclusive ela não está aqui hoje porque ela está malzona com essa virose, passou a noite toda com febre. E eu vou terminar aqui e vou correr para lá para dar colo para minha preta. Mas a rotina não está sendo simples. Nem para mim, nem para ela, nem para a nossa família. Por quê? Porque ela requer adaptações. E é interessante que nós completamos, ano passado, 26 anos de vida conjugal. Sempre juntos, sempre. Mas a rotina que nós temos hoje não nos permite ficar sempre juntos. Nos mantém grudados. E você sabe que ao longo de 25 anos, Tiago, e aqui tem alguns Tiagos, né? Eu estou falando com o Vieira ali. A gente aprende, Maguinho, que tem alguns momentos no relacionamento que a gente precisa fazer o quê? Hein, Orleans? Opa, dá uma afastadinha. Não é assim que a parada funciona bem? Dá uma afastada. Aqueles períodos, né? Mensais que acontecem. Vocês imaginam como tem sido o desafio e como Deus tem esticado as fronteiras da minha fé nesses dias tão preciosos que eu tenho que ficar juntinho. Ela está em casa, ela está assistindo, eu sei que vai sobrar quando eu voltar para casa. Te amo, meu amor. Orem por mim. Mas é justamente nesses momentos que o Senhor nos encontra. É nesses momentos de rotina que Ele nos encontra. Nas rotinas da vida, é que Ele nos conduz para a descoberta de paciência, de perseverança, de amar incondicionalmente. É justamente nessa rotina que Ele nos ajuda a não murmurar, ficar reclamando. Eu não fico reclamando. Toda vez eu elogio e ainda fico tirando onda com ela. Se fosse outro, será que cuidaria bem de você assim como eu cuido? É nesse ambiente de rotina que nós somos encontrados pelo Senhor e é Ele quem nos ajuda a nós não entrarmos em conflito, a nós brigarmos, como muitas das vezes nós vemos. Quando eu olho para esse texto que nós estamos debruçados e que fala da experiência de Pedro com Jesus, eu aprendo que a nossa fé, as fronteiras da nossa fé, elas são esticadas preparando, sabe? Quando nos encontra preparando-nos em meio ao preparo para as oportunidades que podem surgir.
E isso é muito importante a gente entender isso. Por isso que eu falei para vocês, guardem isso aqui. Ele estava lavando as redes. Pedro estava preparando-se para a próxima pesca, a próxima oportunidade. O verso 2 diz claro isso. Eles estavam lavando as redes. Às vezes nós deixamos de experimentar a ampliação das fronteiras da nossa fé, porque nós deixamos de nos preparar para tais feitos do Senhor na nossa vida. Às vezes a gente fica olhando para o outro e fala assim, poxa, por que acontece isso com fulano e não acontece comigo? Porque talvez as suas redes estejam sujas. As fronteiras da nossa fé, elas são esticadas em meio ao preparo para as oportunidades. Portanto, nós devemos lavar as nossas redes, pois quando Deus pedir para você, pedir para mim, pedir para a comunidade viva, pedir para a sua família, pedir em qualquer circunstância, lance as redes. Lance as redes. As suas redes estarão preparadas para você experimentar esse alargar das suas fronteiras. Agora já pensou? O Senhor vira e fala assim, lance as redes. Augusto, lança a rede, Augusto. Ué, mas é para lançar assim, espera aí que eu vou limpar, não está pronto. Agora não, dá para ser mais tarde. Mas não é assim que as coisas funcionam. É em meio às rotinas da nossa vida, é em meio aos preparos, aos preparativos da nossa caminhada, que o Senhor então amplia a nossa fé. Esteja pronto. Esteja pronto. Esteja a postos. Nós, como comunidade, precisamos estar nesse lugar. Mas, Alexandre, e se ele nunca pedir para a gente lançar rede, se ele não disser nada para mim, se eu não ouvir a voz do Senhor dizer assim, Alexandre, lança as redes. Está tudo bem. Sabe por que está tudo bem? Porque se você não lançar as redes porque ele mandou, o fato de você ter lavado as redes fará com que você esteja com as suas redes limpas. Nunca é perda de tempo. Alexandre, eu estou estudando como um doido para o concurso, eu estou estudando como um louco para poder passar na faculdade. Estude, meu filho, estude. Mergulhe de cabeça. E se o Senhor falar assim, lance as redes, lance, porque você vai estar preparado. E se ele não falar, está tudo bem, você terá o conhecimento e de alguma forma, esse conhecimento será usado para a glória dele em outras coisas que você ainda não sabe, mas vai descobrir. Estão entendendo? Nós precisamos estar preparados para as oportunidades que a vida nos reserva. E esse preparo está e acontece em meio às nossas rotinas. Se nós não fizermos isso, a gente vai dizer, se Deus tivesse me avisado, queria tanto participar. Mas nós vamos ficar de fora. Eu me lembro da oração de um missionário, lá no sertão. Vocês sabem que no sertão tem gente aqui, quem é nordestino aqui? Levanta a mão. Tem nordestino aqui? Rapaz, se eu chegar em algum lugar no Brasil e perguntar, tem nordestino aqui, ninguém levantar a mão, esse lugar não existe. Nordestino é todo canto, não é? Povo bravo, guerreiro. Tenho uma admiração muito grande pelo povo nordestino. E ali aquele missionário, ele orava constantemente, pedindo para Deus ter misericórdia da seca e mandar chuva. E ele orava. E ele então fez uma vigília e falou assim, agora gente, nós vamos orar e pedindo a Deus para mandar chuva e tragam os seus guarda-chuvas. O pessoal falou, você está maluco? Não chove há meses aqui. Que história é essa? E ele estava dizendo justamente, estejam preparados para aquilo que Deus vai fazer. E ele chegou naquele lugar com o seu guarda-chuva na mão e orou, pedindo a Deus chuva. O restante da história você já conhece.
choveu no meio do sertão. Aquele homem, ele poderia ver para crer, mas ele resolveu crer, mesmo sem ver. Eu tenho conversado com algumas pessoas aqui da comunidade que têm falado assim, nossa, eu estou agora um monte de coisa, fazendo muita coisa aqui, está pegado para mim, mas eu pedi isso para Deus. E eu estou feliz com isso. Então, quando você pedir algo, esteja preparado para o que você está pedindo. Esteja a posto, esteja com as suas redes lavadas, prontas, para que você realmente experimente o alargar das fronteiras. Não espere ser cobrado para se preparar, pois Deus pode te dar uma oportunidade e você não está preparado. Aí você só vai dizer, poxa, podia ter sido comigo, mas infelizmente não foi. Quando eu olho para a vida de Pedro, eu vejo que Pedro tinha um coração generoso. E pensa num ambiente, num terreno que flui o esticar das fronteiras. Quando nós temos um coração disponível para partilhar com o próximo aquilo que Deus confia a nós. Quando Jesus chega ali, ele encontra 2 barcos. Um deles era o de Simão, é Pedro. O barco era de quem? Era de quem o barco? Era de Simão, era de Pedro. O barco estava lá. As redes estavam sendo lavadas. O barco era de Pedro. E Pedro estava ali próximo, lavando as redes, na sua rotina, fazendo o que ele tinha que fazer, trabalhando, ralando. E estava ali o barco de quem? De Simão Pedro. Está confuso, né? Simão, Pedro, Pedro, Simão. É Simão Pedro. Depois fica mais conhecido como Pedro. Mas aquilo, em momento, Jesus chega e entra no barco. Como assim, cara? Pô, entrou no meu barco? Que história é essa? Quem é esse cara? Esse cara está andando por aí, tá fazendo um rebuliço, um movimento. O cara chega assim e entra no meu barco. Ainda diz para eu poder chegar o barco um pouquinho mais para trás, para poder ele ter uma posição mais privilegiada, para poder conseguir fazer com que sua voz chegue ao maior número de pessoas e também para que as pessoas não pudessem ficar ali em cima dele, ter condições de falar às pessoas que ali estavam. E aí eu aprendo uma lição incrível com esse Pedro. Porque Pedro não chega e fala assim, qual é, cara? O que tu está fazendo aí? Sai fora. Ele simplesmente chega e vai lá e coloca o barco aonde Jesus queria que estivesse. E volta a fazer o quê? Lavar as redes. Lavando as redes, na rotina, trabalhando e olhando e ouvindo o que Jesus estava dizendo. Trabalhando e ouvindo. Um coração generoso. Pedro não se apegou àquilo que lhe pertencia. Pedro ele foi generoso. Ele partilhou daquilo que ele tinha em sua tutela. Porque, na verdade, se a gente olhar o texto bíblico, nós vamos ouvir o salmista dizendo assim, tudo que tenho e tudo que sou vem das tuas mãos. Se eu tenho saúde, vem de ti. Se eu tenho recurso, vem de ti. Tudo que tenho e sou, vem de ti, Senhor. É teu. É teu. E é por isso que aqui na comunidade a gente não fica falando esse negócio de dízimo, essa parada toda, porque na verdade a gente entende numa outra dimensão. A gente entende conforme o Novo Testamento trata esses casos. Não é 10ª parte. Na verdade tudo é dele. A gente não precisa ficar falando nada. Tudo pertence ao Senhor. Partilha. Generosidade de Pedro fez com que a fé de Pedro pudesse ser esticada, a generosidade desse seu coração. Eu não sei quantos de vocês já
ao longo do ano passado tiveram algumas desilusões, algumas frustrações, ou até já nesse ano, nesse primeiro período do ano, esses 15 dias aí, já tiveram algumas frustrações. Mas eu quero só te dar uma palavra, de acordo com o exemplo de Pedro aqui, da rotina dele, da forma dele encarar a vida. Deus ama agir em meio às nossas desilusões e frustrações. Ele encontra um ambiente, um lugar perfeito para esticar, ampliar, desenvolver a nossa fé. E foi exatamente isso que o Senhor fez com Pedro. O verso de número 5 diz assim: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Nada. Cara, que frustração. Quantas vezes nós ficamos frustrados com um esforço que a gente faz, com alguma coisa que a gente se dedica, e a coisa não vai, a coisa não anda, e a gente volta triste, chateado, desanimado. Às vezes isso é no âmbito profissional, às vezes é no âmbito dos relacionamentos, às vezes até mesmo familiar, até às vezes no âmbito do relacionamento do marido e mulher. Às vezes você está tentando fazer com que a coisa se ajuste, você tenta e você se frustra o tempo inteiro, porque parece que a coisa não vai dar, não vai resolver. Você faz a tua parte, a coisa não dá liga, você volta frustrada para o seio das suas reflexões. E isso também acontece no âmbito espiritual. Mas o que Pedro está nos dando aqui como lição é que quando nós encaramos as desilusões, as frustrações, da maneira correta, ou seja, não deixando com que isso nos paralise, mas mantermos a constância, o Senhor estica a nossa fé em meio à nossa perseverança. Pedro, ele estava assim, tendo que encarar a desilusão de voltar para casa depois de uma madrugada inteira sem pescar nada. Mas ele não jogou a toalha. Ele não jogou literalmente as redes. Ele não jogou as redes no chão e falou assim: deixa esse troço aí, quando eu voltar eu resolvo. Não, não, não. Como nós já vimos, ele manteve as redes sob os seus cuidados e continuou trabalhando na mesma rotina que fazia todas as vezes que saía para pescar. É encarando e lidando com as desilusões que nós temos as nossas fronteiras ampliadas. A nossa fé é ampliada quando nós nos deparamos com frustrações. Mas diante dessas frustrações, geralmente, o mais desafiador é fazer o que Pedro fez, que é ouvir e dar ouvidos. É diferente. Uma coisa é você ouvir. Ah, tá. Outra coisa é dar ouvidos. Ok, vamos lá. Obedecer. Quando nós obedecemos, essa fé que nos é proposta, ela é exercitada, ela é esticada, ela é trabalhada. E é interessante que esse livro, ele diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No verso de número 5, ele diz assim: porque és tu que estás dizendo isto. É só por conta disso, porque o Senhor está dizendo isso, vou lançar as redes. Foi por conta da palavra dada por Jesus que ele obedeceu. Entenda, eu não sei o que Jesus estava dizendo ali. Eu não sei se Jesus estava dizendo assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei qual era a mensagem, o que ele estava ensinando, eu só sei o que ele falou. E enquanto ele estava naquela rotina, lavando, tirando as pedras, tirando os sapatos, e prestando atenção no que Jesus estava falando no barco, e ele ali olhando aquele carpinteiro que não entendia nada de pesca, mas estava falando algumas coisas, e ele estava ali atento.
Vou repetir, atento ao que Jesus estava falando. Isso fez com que um especialista, um pós-doutorando em pescaria, Simão Pedro, desse ouvidos e obedecesse um carpinteiro que não entendia bulhufas de pescaria. Porque Pedro deu atenção ao que ele estava dizendo. Eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo na vida de algumas pessoas aqui na comunidade. Muito feliz e grato a Deus por testemunhar isso. Eu tenho tomado uns cafés que, aí sim, é de arrepiar os cabelinhos do braço. É de derramar lágrimas. Eu tenho recebido algumas mensagens no meu WhatsApp de pessoas que estão buscando, em meio a lavar as redes, tirar, mesmo diante de desilusão, decepção, não deu nada certo, mas estão ali e prestando atenção, olhando para o barco e prestando atenção no que Deus está falando. Pessoas que estão comendo desse livro, do que Deus está falando, do que Jesus está falando. Algumas delas estão aqui hoje. Pessoas que estão buscando a Deus e que ficam mandando mensagem: Ale, isso aqui, Ale, tal, me explica isso aqui e tal. Cara, eu fico que nem, como diz lá o carioca, que nem pinto no lixo. Feliz da vida, porque eu falei, é isso. É para isso. Vale a pena. Vale a pena. Cara, é incrível. Mas é preciso obedecer. Só obedecendo essa palavra de Jesus é que ele pôde experimentar. Jesus falou: Simão, lança as redes. Lança as redes. Vá para a área mais funda e lança as redes. Esse cara, ele era humilde. E uma característica que nós precisamos ter como seguidores de Jesus, ou como alguém que está querendo conhecer e ampliar as suas fronteiras, é ser ou ter um coração humilde, um coração quebrantado. Quando Pedro pega, se coloca nessa condição, obedece, vai, coloca o barco, e diz assim, lança do outro lado, lança as águas mais profundas, e ele pega aquelas redes, e ele lança, e quando ele puxa aquela parada, que ele traz para si, e ele tem que dizer, galera, chega mais que tem peixe a rodo aqui. E aí os outros barcos precisam chegar e começam a colocar aquele monte de peixe, aquela coisa começa a afundar as embarcações. Porque estava tudo muito pesado, era muito peixe. E estava mais pesado ainda, sabe por causa de quê? O texto não fala claramente. Mas está subentendido no texto. Jesus estava no barco. Em nenhum momento o texto diz que Jesus saiu do barco. Jesus estava lá. Jesus, quando ele diz para nós lançarmos a rede, ele vai junto com a gente. Ele nos dá o desafio de fé, mas ele vai com a gente. Ele não nos deixa sozinho. Eu não sei o que ele tem proposto para você, mas eu sei que ele tem proposto algo para mim e para essa comunidade. E ele está nesse barco. Barco que é um símbolo para a comunidade viva. E dizendo que ele quer que a gente tenha um coração humilde, quebrantado. Pedro, quando vê aquilo, ele fala assim, Senhor, afasta de mim. Mas como assim? A humildade de Pedro, quando reconhece a divindade de Jesus. A postura inicial dele foi se afastar. Foi dar passo para trás porque reconhecia a sua pequenez, a sua miséria. Assim também devemos ser nós. Quando temos um encontro real com Cristo, um encontro que vira a nossa vida de ponta cabeça, a gente fica pequeno, há uma pequenez, uma coisa que é incompreensível, que a gente se distancia como assim, ai de mim, Senhor, ai de mim, porque eu sou homem pecador, de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, Senhor. É exatamente isso que acontece, esse é o sentimento. A gente se humilha, a gente se quebranta, a gente reconhece quem de fato nós somos. Pecadores. Pecadores. A gente não se acha o cara, não se acha
o diplomado, o conhecedor de todas as coisas, a gente se vê como de fato nós somos. Ah, gente, esse Pedro experimentou isso com Jesus, experimentou isso com o próprio companheiro de jornada, quando foi chamado a atenção por Paulo por estar agindo de uma maneira incorreta, ele se permitiu reconhecer o seu erro. Mas o que me chama mais atenção aqui no final desse texto é que Jesus diz a Simão, no verso de número 10 e 11, não tenha medo. Não tenha medo, Simão. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Simão tinha aproximadamente 64 anos nessa ocasião. Já havia 30 anos que ele andava sobre esta palavra, seguindo Jesus. 30 anos de vida seguindo a Jesus. 30 anos de vida sendo um aprendiz. Não ousando ser além daquilo que de fato ele era. Um mero discípulo aprendiz de Jesus. E ele diz isso de maneira muito clara quando a gente lê as duas cartas dele. Lá no finalzinho, quero deixar como uma proposta para vocês. Quer conhecer mais sobre a vida de Pedro? Leia as suas cartas, lá no finalzinho da Bíblia. Ok? 1º e 2º João, depois vem 1º, 2º e 3ª. Olha, 1º e 2º Pedro, depois 1º, 2º e 3º João, né? Judas, Apocalipse. Então, leia lá. Sabe como é que são as últimas palavras de Pedro? Deste homem que para algumas áreas cristãs é visto como o primeiro grande religioso, Papa, fundador da igreja. Sabe como é que ele diz? E o que ele nos ensina? Ele ensina o seguinte: crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. A nossa fé ela é esticada à medida que nós aceitamos seguir a Jesus. Porque Ele nos leva além das nossas fronteiras. É Ele quem nos conduz. Então eu quero deixar 3 orientações desse Jesus que se revela a nós, para você nesta manhã, dizendo o seguinte: eu não sei quais são as áreas que você precisa experimentar isso aqui. Eu não sei se é na tua vida profissional, não sei se é na sua vida familiar, eu não sei se é na sua vida espiritual. Muitas vezes que você já tentou viver uma vida de integridade, andar de mãos dadas com Jesus, mas o que Jesus diz é: Pedro, mas Senhor, eu já fui lá, passei a madrugada toda. Pedro, tente de novo. O que Jesus quer falar para mim e para você nesta manhã é: eu não sei quais são as áreas que Ele quer dizer isso para você, você sabe. Mas Ele está dizendo para você nesta manhã: tente de novo. Tente de novo salvar o seu casamento. Tente de novo investir tempo na vida do seu filho adolescente, na vida do seu filho que talvez está distante do reino de Deus. Tente de novo, dobre mais uma vez o joelho. Tente de novo abrir a palavra e estudar. Tente de novo dobrar os joelhos e orar. Tente de novo se comprometer mais, me conhecer mais a fundo, mas tente de novo. Eu não sei, você sabe o que Deus está falando para você. Lembrei do pregador lá, né? Senhor é meu pastor. Você é lindo. Eu não sei o que Deus vai fazer por você. Mas Ele está derramando aqui nesse lugar, nessa manhã. E se você tiver com o seu coração disposto a receber, Ele quer derramar na sua vida. Segunda coisa.
Além de tentar de novo, renuncie àquilo o que está te impedindo a dar o passo de fé diante de Deus. Há coisas que nos impedem, às vezes é um medo. Há um medo de ser comparado a um determinado grupo de pessoas. O que vão pensar de mim? Agora vão achar que eu sou isso. Vão achar que eu sou aquilo. Ou o medo por conta de alguns valores que você vai ter que renunciar para poder, valores equivocados, para que você possa experimentar realmente esse ampliar das suas fronteiras. Às vezes é a renúncia como de Pedro. Pedro chegou e falou, deixou tudo ali, né? O barco, a sociedade, deixou tudo, abriu mão de tudo. Ele não pede isso para todo mundo, mas ele pede isso para alguns. E talvez ele esteja pedindo isso para você. O que está te impedindo de ampliar as fronteiras? O Senhor falou, deixa Rio de Janeiro, larga tudo. Larga teu carro e vai andar a pé, comendo pó, durante 5 anos, lá no interior do Amapá. Mas você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Melhor do que dentro desse carrão que você está aí. Comendo poeira, andando de bicicleta e carregando a família toda em cima da bicicleta. Esse cara sou eu. Pensa no cara mais feliz do mundo. Estão olhando para mim. 5 anos incríveis no interior do Amapá. Deixando o Rio de Janeiro. Um projeto de vida. Mas isso era para mim. Para você não. Para você pode ser completamente diferente. Não importa. O que importa é que você renuncie àquilo que está impedindo você de ir na direção de Deus. E por último, continue sendo um aprendiz. Porque na escola da fé, ninguém tira diploma. Continue sendo um aprendiz, porque na escola da fé, nenhum de nós se forma. Não. Na escola da fé, a gente segue adiante de mãos dadas com Jesus, pois as aulas com Ele duram até o grande dia que Ele vai voltar para nos levar. Sejamos esticados na nossa fé. Tente de novo. Renuncie. Seja um aprendiz, como Pedro se tornou um aprendiz. E aprendeu a ser um pescador de homens. Jesus, ele usa o potencial que a gente tem, aquilo que ele já nos deu. Pedro era pescador, Jesus só ajustou o foco. Agora não mais peixes, mas vidas, pessoas. Eu quero te fazer um pescador de homens. Se você ainda tem dificuldade de imaginar você seguindo a Jesus, eu quero te dizer que você pode dar esse passo hoje na direção dele. Você não vai precisar ver um mar vermelho se abrir para fazer isso. Você não vai precisar ver gigantes tombarem. Nós não precisamos ver nada disso. Nós não precisamos ver nada dando certo para crer. Porque bem-aventurado, felizes são aqueles que não viram e creram. Esses experimentaram uma fé sem limites.